Olá, turminha. Não esquece o nome da escola, tá certo? O nome da escola é muito importante, o nome da professora também e a data. Escola Municipal Francisco Rodrigues de Santana, professora Maria Luciene. E a data de hoje é 22/09, que é o mês de setembro de 2020. E a nossa aula de português primeiro ano. E eu quero falar para vocês hoje sobre um conto de fadas chamado O Gato de Botas. Prestem bem atenção. Acompanhem com a prova. Era uma vez um velho moleiro que tinha 3 filhos. Antes de morrer, reuniu seus filhos e diante deles dividiu os seus bens pelos 3. Ao filho mais velho, o moleiro deu-lhe o moinho. Ao filho do meio, deixou-lhe o burro, e ao mais novo, entregou-lhe um gato. O filho mais novo, com o gato no seu colo, comentou desiludido: Que vou eu fazer com um simples gato? Qual não foi a sua surpresa quando ouviu o gato responder-lhe: Se me deres umas botas pretas, um fato e um saco, farei de ti um homem rico. Assim fez o rapaz, e o gato, todo aperaltado, partiu, deixando o seu novo dono muito baralhado. O gato de botas dirigiu-se ao bosque e caçou 2 perdizes, que meteu dentro do saco. Dirigiu-se depois ao castelo do rei e ofereceu-as ao rei, em nome do seu amo, o Marquês de Carabás. Dia após dia, o gato continuou a oferecer presentes ao rei, em nome do Marquês, o que fez com que o rei ficasse curioso em saber quem era o Marquês de Carabás. Numa bela tarde, enquanto o rapaz e o seu gato descansavam à beira do rio, a carruagem do rei aproxima-se. O gato rapidamente acorda o seu amo e diz-lhe para se despir e atirar-se ao rio. O rapaz, meio confuso, faz o que o gato lhe diz. Então o gato de botas corre em direção à carruagem com ar aflito e grita: Socorro, majestade! Roubaram as roupas do meu amo, o Marquês de Carabás. O rei, reconhecendo o nome do Marquês, para prontamente e empresta ao jovem nobre roupas, oferecendo-lhe boleia até a sua casa. O jovem entra na carruagem, meio embaraçado e aflito, pois não sabia o que dizer, sentando-se entre o rei e a sua bela filha, que o acompanhava. O gato prontamente indica o caminho ao cocheiro do rei e, depois de a carruagem arrancar, corre desenfreado até as terras junto ao castelo do ogre. Quando lá chegou, viu os camponeses a quem disse: Se querem livrar-se do ogre malvado, quando o rei passar, digam que todas estas terras pertencem ao Marquês de Carabás. E continuou a correr em direção ao castelo. Quando chegou, encontrou o ogre, que era o dono de todas aquelas terras, sentado a descansar. O ogre, ao vê-lo, perguntou: Quem és tu? E que fazes no meu castelo? Ao que o gato respondeu: Eu sou o gato de botas, um humilde servo vosso. Ouvi dizer que possuis poderes mágicos. É verdade? Será que vós conseguireis transformar-vos num leão? Ao ouvir isso, o ogre transforma-se imediatamente num enorme leão. O gato, cheio de medo, responde: Que maravilha! Mas será que conseguiríeis transformar-vos num minúsculo ratinho? E o ogre, orgulhoso e imprudente, transforma-se logo num pequeno ratinho. O gato de botas, sem perder tempo, salta em direção ao ratinho e come-o. Nessa altura, chega o coche do rei às portas do castelo e o gato de botas dirige-se a eles para os receber. Bem-vindo ao castelo do meu amo, o Marquês de Carabás.
O rei, impressionado com a simplicidade do jovem rapaz, que se encontrava ao pé da porta admirado, convida o agora Marquês de Carabás a casar com a sua linda filha. O rapaz aceita e vive feliz para sempre, acompanhado da sua bonita princesa e do seu fiel gato. Esse conto de fadas é de Charles Perrault. Olha só, o gato de botas tem uma cara de muito esperto, né? E aí, na página 9 do livro de vocês, tem o que nós chamamos de vocabulário. O vocabulário pode trazer significado para palavras que nós não conhecemos, como, por exemplo, fato. Roupa usada para um acontecimento importante, que foi o que ele recebeu lá, né? O filho mais novo do moleiro, que estava ali se passando pelo Marquês de Carabás. Aperaltado, vestido com muitos enfeites. E a palavra baralhado, o que significa? Baralhado pode significar atrapalhado ou confuso. E perdizes é uma ave que faz seus ninhos no chão, é muito procurada como caça. E quem era o amo? Era o chefe, é chamado de patrão, responsável por dar ordens. Não é? O gato de botas dizia, é a casa do meu amo, o castelo do meu amo. Então, ele estava falando que era o castelo do chefe dele, do patrão dele. E o que significa a palavra prontamente, que a Pro está mostrando aqui para vocês? Significa rapidamente. E desenfreado. Lembra que palavra? Freio, né? Então, sem freio, que não se pode frear, que não se pode parar. E o ogre? Lembra até do Shrek, né, gente? Monstro nos contos populares. E o coche? Carro de 4 rodas puxado por animais. Carruagem, é o mesmo que carruagem. E quem é Charles Perrault? Charles Perrault, ele nasceu no ano de 1628 e morreu no ano de 1703. E foi um importante escritor francês, autor de grande número de contos infantis, entre eles A Bela Adormecida, O Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho e O Pequeno Polegar. Ele nasceu em Paris, na França, no dia 12 de janeiro de 1628. Aí, na página 10 do livro de vocês, mostra exatamente a capa do livro, certo? Do livro da turminha Juntos pelo Saber e da história do gato de botas. Então, vocês podem perceber que eles, né, que formam a turminha Juntos pelo Saber, a Mariana, a Letícia, o Pedro e o Cauê, eles são loucos, eles adoram o gato de botas. E olha só a capa do livro deles. Agora vamos à correção da nossa atividade. Cauê e a turma, né, gostaram de todas as partes da história do gato de botas. E você, qual foi a parte que você mais gostou? Conte para a Pro, tá certo? A Pro vai adorar ouvir. Já ouvimos a história e na questão 1 eu pergunto, qual o título do conto de fadas? Tô dando um tempinho para vocês. Será que você acertou? Vamos ver? O Gato de Botas. Esse é o título, ó. O Gato de Botas. E quem é o autor desse conto de fadas? A gente falou dele nesse instante. É Charles Perrault. Estava lá no final, né, do livro, lá no final do conto de fadas. E quais os personagens desse conto? Quem foi que apareceu nessa história? Vamos ver se você acertou. O velho moleiro, os 3 filhos dele, o gato, o rei, os camponeses, o ogro malvado, a princesa. E esse título do conto poderia ser escrito assim? Gatos de botas? Quantos gatos e quantas botas deveriam aparecer no conto para que o nome fosse escrito assim? Então, se eu falo gato de botas, eu estou falando de apenas um gato, mas se eu falasse gatos de botas, é porque teria mais de um. Então,
teria que ser mais de um gato e mais de 2 botas, né? Dependendo da quantidade de gatos. Se eu tivesse 2 gatos, eu teria que ter 4 botas. Se eu tivesse 5 gatos, eu teria que ter 10 botas, né? Porque cada bota para uma pata, né? E ele ficava em pé. Na página 12, nós vamos ficar de olho na ortografia e vamos ver como o S foi empregado aqui. Então, quando a gente acrescenta o S em uma palavrinha, ela pode dar a ideia de aumento da quantidade, ou seja, que vai ser mais do que um, certo? E aí, na nossa língua, ela vai colocar a palavrinha no plural. Então, quando eu falo só de um, eu estou falando do singular. E quando eu falo de mais de um, eu estou falando de plural. Então, vamos lá. A turma ficou encantada com essa descoberta e resolveu pensar na escrita das palavras que formam o título do conto de fadas. Aí tá aqui, ó, o gato de botas. Quantas palavras formam o título da história? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Vocês acertaram? 4 palavras. Aqui, ó, coloca aí. Se você não colocou, se você errou, tá aqui, ó. Porque aqui é uma palavra, aqui é outra e aqui é a última, que é a 4ª palavra. E quantas letras tem a palavra gato? 1, 2, 3, 4 também. Tem 4 letras, né? E quais são as vogais que aparecem na palavra gato? Aparece a vogal A e a vogal O. Parabéns por vocês terem acertado. E quais são as consoantes que aparecem na palavra gato? É a letra G e a letra T. Parabéns! Que outras palavras podemos formar a partir da palavra gato? Vamos pensar. Gatuno, gatinho, gatão. Pensa aí, coloca suas ideias. Quais as vogais que aparecem na palavra botas? Ó, nessa palavrinha aqui. A vogal O e a vogal A, né? E que palavras podem ser formadas a partir das sílabas da palavra bota? Por exemplo, com o pedacinho bo, eu posso fazer o quê? Bolacha, botão, bomba. E contar: tambor, tatu. Vamos ver. Olha lá, boneca, boca, bola, bolo, tapete, tábua, tarefa. Se você colocou outras palavras, conta para a Pro, que a Pro vai amar saber. Vamos dar sequência. Qual a diferença na escrita das palavras bota e botas? O que é que tem de diferente nessas palavrinhas? Bota e aqui botas. Gente, tá muito fácil. Qual é? A letra S. Porque aqui, ó, na palavrinha botas, tem o S no final. E se nós colocarmos esse S aqui no final da palavra gato, como é que fica? Se eu tenho um gato e eu coloco S, vai ficar gatos. Isso mesmo, vai ter um sonzinho chiado. Vem, ó. Gatos. Ou seja, vai para o plural. Então, o que é que representa o S no final da palavra? Plural, que a Pro acabou de dizer. Então, quando não tem o S, que eu estou falando de quantidade, significa dizer que eu estou falando só de um. E se eu acrescentar o S, significa dizer que eu estou falando do plural, ou seja, de mais de um. Então, gente, espero que vocês tenham gostado bastante. Eu estou com muita saudade de vocês e até a nossa próxima aula.